Salve o Racional Superior, salve os meus irmãos de cultura racional, salve a tudo e a todos. Eu quero primeiro parabenizar o meu nobre irmão Wilson Figueiredo pelo brilhante trabalho na captação de relatos de estudantes de cultura racional, relatos esses que podem ajudar muitos estudantes que estão começando. Então eu quero fazer um breve resumo da minha vida, minha passagem pelas religiões, né? Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa família totalmente católica, então eu fiz todos os procedimentos, né, de todos os sacramentos, né, do catolicismo, né? Fui batizado, crismado, consagrado e fiz primeira comunhão, né? E segui a risca, eu assisti os catecismos todos os domingos. Aprendi muita coisa, mas muitas perguntas não tinha resposta. Depois que eu casei com a minha esposa, que eu estou casado há 44 anos, ela teve um problema e por causa dela eu conheci o espiritismo, o kardecismo, né? Lá em Porto Velho, quando eu mudei para lá em 1989. E eu fiquei tão interessado no kardecismo, né, que eu tornei-me palestrante no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Porto Velho, tá? Bom, então muitas perguntas que eu fazia, eu obtive resposta no kardecismo, mas outras não. Mas vamos voltar um pouquinho agora, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 1973. Eu tinha 19 anos, aliás, não tinha ainda completado 20 anos, estava próximo de completar 20 anos, mas eu estava no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, passeando na Quinta da Boa Vista, quando chegou uma caravana de cultura racional, com esse uniforme aqui, ó, essa maravilha aqui, né, divulgando a cultura racional, e me passaram o prospecto, e eu olhei e falei, esse pessoal está querendo me vender livro, joguei fora. Então olha só que interessante, eu nunca mais ouvi falar de cultura racional. Eu morei 9 anos no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro tinha outdoor, tinha vários lugares, eu nunca mais vi nada de cultura racional. Aí voltei para Minas tinha muita divulgação de outdoor, tinha caravana, mas eu também nunca vi nada. Morei 9 anos em Acesita, Minas Gerais, tá? Até que eu fui para Porto Velho. E aí, numas férias minhas, em 1994, 21 anos depois, e essa data, esse número importante, né? Que é um número 21, é um número extremamente relevante. Meu primo Ventura, sou muito grato a ele por isso, divulgou para mim a cultura racional. E eu vi, analisei, mas não peguei o livro. Aí em 95, que eu voltei de férias em Minas, né, que eu morava em Porto Velho, e aí o meu primo Ventura me convidou para assistir uma apresentação da Banda Racional. E aí a Banda Racional mexeu com minhas emoções e eu decidi pegar o livro imediatamente. É tanto que eu já comprei do primeiro ao quinto volume da obra e levei para Porto Velho. Cheguei lá em Porto Velho, comecei a estudar. Foi muito difícil para mim no início, porque o professor engenheiro, né, não está acostumado com essa linguagem simples, né, didática do Racional Superior. Eu ligava para o Ventura e ele me falava, olha, é assim mesmo, continue porque é assim mesmo, todo mundo passa por isso. E eu continuei. E realmente a minha convicção racional, ela veio assim numa rapidez muito grande. É tanto que eu nunca precisei de nenhuma comprovação racional superior, nunca tinha me dado nenhuma comprovação, porque eu não precisava, porque a minha convicção racional, ela é inabalável desde essa época. Porém aconteceu um fato, naquele objetivo do relato, aconteceu um fato comigo extremamente relevante, no dia 18 de dezembro de 2024, no Rio de Janeiro. Esse episódio eu tenho como
uma nova vida que eu adquiri. Tá? Eu estava indo para o Rio de Janeiro com a minha esposa e a sobrinha dela no banco traseiro do meu carro. E como desde 2022 que eu não ia no Rio de Janeiro, apesar que eu conheço bem o Rio de Janeiro, que eu morei lá há muito tempo, mas eu entrei, né, que eu tinha que ir para Madureira, para casa de uma amiga nossa, que ia nos receber na casa dela, e o meu genro, que estava me esperando, também a mãe dele mora em Madureira. Então eu liguei o GPS, né, o Google Maps, para me guiar até Madureira. Então quando eu saí da BR-040, que entrei entrei no bairro da Penha, né, porque o viaduto da 040 ele desemboca no bairro da Penha. Acabou que ele me jogou numa região dominada pelos bandidos do Comando Vermelho. E eu não tinha ideia, porque eu não sabia. Depois que meu genro me falou, né? Ele falou: ó, o bairro da Penha está todo tomado, né? Mas o que aconteceu foi incrível, tá? Foi assim uma coisa maravilhosa, que até eu tenho que me segurar muito a falar aqui para eu não emocionar, porque inclusive a minha grande amiga e irmã Vilma, foi a primeira pessoa que eu compartilhei com ela, ela ficou muito feliz e falou: você foi salvo pela energia racional. Então eu tenho essa convicção, né? A Vilma é uma grande estudante, uma pessoa maravilhosa, que eu converso muito com ela sobre todos os assuntos e muito de cultura racional, tá? Pois bem, então estou indo, de repente pulou 4 caras na frente do meu carro. Um que era o chefe, armado com fuzil, não sei se é um fuzil aí, eu não sei te falar agora que tipo que é, tá? Mas é um fuzil. E mais 4 caras com metralhadora na mão. E tinha mais uns 10 na lateral, todo com arma em punho, né? Da pistola e tal, né? Então quando eu vi aquilo, os caras pulando na frente do meu carro, armado, e eu freiei o carro, e nesse instante, eu liguei em cima e pedi socorro ao racional superior. Mas foi assim muito rápido, foi assim uma fração de segundo, tá? Liguei lá em cima e já recebi na hora toda a orientação, porque eu parei o carro, já abri o vidro do meu carro, aí chegou um jovem, o bandido-chefe, né? Um jovem de uns 19 anos mais ou menos. Ele chegou muito bravo, dizendo que eu estava fazendo ali, que ali é uma favela, que ali quem entra ali não sai, entendeu? E só que não é favela, é uma avenida de tráfego, né? Ali não é favela, não é o morro está lá do outro lado, lá em cima, né? É que eles tomaram conta de todo o bairro da Penha, entendeu? Aí nesta hora, o que aconteceu? Eu não senti nenhum medo. E eu fiquei, nesse momento, era eu e o cara, e o meliante. Nem a minha esposa estava do meu lado, e minha sobrinha que estava no plano de trás, eu percebia que estava junto comigo. Eu fui tomado assim pela energia racional de uma forma tão intensa, que nada ali, eu não estava vendo nada, só olhando o cara e conversando com ele, com todo o respeito, conforme o racional superior nos orienta, respeitar a tudo e a todos. E eu conversei com esse rapaz, chamei ele de senhor, inclusive. Eu estou com 72 anos e ele um jovem de 19 anos, chamando ele de senhor, porque o racional nos orienta a respeitar a tudo e a todos. Então eu disse para ele: olha, eu nem sei onde eu estou seguindo o mapa do Google Maps, que eu estou indo para Madureira, entendeu? Então eu não sei onde eu estou, então me desculpe, porque eu não tenho noção se eu podia ou não passar aqui. Aí ele abre os vidros todo do carro, porque tinha que abrir para ver quem é que estava no carro, né? Eu abri o meu carro,
Tem um banco traseiro, abri as portas, os vidros todos dos carros. Ele viu que tinha 2 mulheres comigo, né? Era eu, a minha esposa e minha sobrinha. E aí o cara continuou bravo comigo ainda. E tinha um rapaz, um jovenzinho de uns 16, 17 anos, do lado direito. Ele esfregava a mão assim. Carro de Brasília, que beleza, né? Eles deviam estar pensando assim: nós vamos deitar e rolar agora em cima desse cara, né? Mas só que aí o chefe, que tem uma hierarquia muito forte dentro da bandidagem, né? Só que o chefe, a partir do momento que eu falei sério com ele, respeitando ele, seguindo as orientações de cima, porque não era eu que estava ali. Eu sentia que tinha uma força tão grande que estava me dominando, que não era, parecia que não era eu que estava falando, tá? Não era eu que estava falando com ele. A partir desse momento, de determinado momento, ele passou a me tratar com muita cordialidade, entendeu? E falou para mim assim: olha, o senhor está indo para Madureira, o caminho, o senhor tem que fazer esse caminho aqui, entendeu? Aí eu disse para ele assim: não, eu estou aqui com o mapa, o senhor quer ver o mapa? Mostrei para ele o mapa no celular. Ele falou assim: não, o senhor está certo, pode seguir esse caminho aí, que você vai chegar lá. E tome cuidado aí, tome todo cuidado. O senhor está com família no carro. Olha só o que ele falou para mim: tome todo cuidado que o senhor está com família no carro. Então, essa foi a maior prova que eu tive na minha vida depois que eu estou estudando cultura racional. E eu comecei a estudar o livro em janeiro de 1995 e agora este ano completou 30 anos que eu estou estudando esse livro maravilhoso. Estudei já os 1000 livros, eu tenho todos os meus livros originais comprados no Retiro Racional. Teve um dia que eu saí do Retiro Racional com 150 livros na minha mala, né? O livro do histórico são mais fininhos, né? E tive a honra de estudar os 1000 livros. E agora, depois de 30 anos, não tinha completado 30 anos ainda, foi em novembro de 2024, e obtive essa prova que é irrefutável da força, da capacidade, do poder da energia racional. Então, meus irmãos, porque eu era outra pessoa quando eu estava conversando com esse cidadão. Era outra pessoa, não senti medo, não senti um pouco, nem uma gotinha de medo, porque eu estava tomado pela energia racional. E quando você tem a proteção da energia racional, você não tem medo de nada, você tem respeito a tudo e a todos. E esse é o lema que nós temos que levar na nossa vida, conforme orientação do racional superior, tá? Então, meus amigos, é isso que eu quero dizer a vocês. E quando eu cheguei na casa da nossa amiga, nem foi eu, minha esposa que falou para ela, minha esposa ficou muito nervosa, falou para ela, ela regalou o olho assim e falou: puxa, como é que vocês estão vivos? Porque eles estão matando. No dia anterior tinha acontecido um episódio com a garota da Bahia, que o Uber errou o caminho para ir lá no Corcovado, e o carro foi metralhado, morreu ela morreu na hora, e o Uber estava em estado grave. Eles, segundo ela, e a gente tem relatos também da própria imprensa, que eles matam mesmo quando a pessoa chega na área deles, que não conhece, entendeu? Mas no meu caso, eu tive a proteção da energia racional, do mundo racional, do astral superior e do racional superior. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha que falar para vocês. Estudem esse livro. Esse livro não é para ser lido só, ele é para ser estudado. Eu gastei 18 anos para estudar os 1000 livros. Que não adianta nada você ler e não entender nada. Você precisa estudar. Quantas vezes eu parei em um parágrafo e liria várias vezes até entender, aí eu não passava para frente. Porque esta é a comprovação do poder da energia racional.
o poder desse livro. O livro Universo de Desencanto é o livro mais importante do universo. Salve, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Salve.